Salve, salve pessoal, Vinícius Almeida aqui, o seu colunista de economia. E essa semana não tem como eu falar de outro assunto com vocês que não seja o que está acontecendo no nosso querido país do hemisfério norte, né? Os Estados Unidos ou Estados Unidos da América, que a eleição do Trump tem enormes desdobramentos econômicos e sociais também. Então eu vim trazer um resumão de tudo isso para vocês e falar da situação de deportação em massa que vem acontecendo. Bom, vocês já devem ter tido contato com os vídeos que estão circulando pela internet, principalmente os brasileiros que chegaram nos Estados Unidos, que foram deportados, acorrentados e algemados, como se fossem bandidos, como se fossem animais, como se fossem cidadãos de quinta categoria. Então, antes de tudo, para explicar para vocês, né, o que é um ilegal? Um ilegal, ele não é um criminoso. Um que é um ilegal, um imigrante ilegal, muitas vezes ele pode estar nessa situação por falta de dinheiro para conseguir regularizar a situação dele. E tudo isso que está acontecendo nos Estados Unidos tem um fundo muito étnico-racial também, porque as deportações em massa e como o Trump está tratando as pessoas latinas lembra muito o que aconteceu na Alemanha lá nos anos 30, no Terceiro Reich. Quer dizer, você tinha lá como grupo perseguido os judeus, e o bode expiatório da vez, que tem um cunho racial mesmo e um cunho étnico, são as pessoas latinas, são as pessoas sul-americanas que estão sendo tratadas e vistas como se fossem animais, como se fossem ratos. Frase isso do próprio Donald Trump. Mas essa deportação em massa, que está virando algo espetacularizado, ela tem muitas consequências na economia dos Estados Unidos, tem na economia do globo inteiro, né? Porque infelizmente a gente ainda é muito dependente do padrão dólar, então a economia global está atrelada ao que acontece nos Estados Unidos e tem um efeito muito negativo e um efeito muito doido se você parar para pensar. Eu gostaria muito mesmo de repercutir com você essa matéria do Brasil de Fato, que foi feita pelo Gabriel Vera Lopes, e diz na chamada que se os latinos nos Estados Unidos fossem uma única economia, seria a quinta maior do mundo, diz pesquisadora. Anualmente, mais 50% das novas empresas nos Estados Unidos são fundadas por latinos. E aí você tem todo o desenrolar da matéria, né? Que só em 2022 as comunidades latinas foram responsáveis por 3,6 trilhões de dólares do PIB dos Estados Unidos. Então, se você considerar que esse valor que foi produzido pelos latinos fosse uma nação independente, eles seriam o quinto maior país do mundo em termos de economia. Então, só para finalizar, todas essas pessoas que vêm desses inúmeros países, são muitos países que os Estados Unidos arrasou econômica ou politicamente, elas desempenham os papéis que ninguém quer fazer. São faxineiros, são os mecânicos, são as pessoas que têm subemprego, são as pessoas que coletam lixo. Elas fazem um trabalho sujo no país, o trabalho que o americano não quer fazer, que o estadunidense não quer desempenhar. Então, essas pessoas têm um papel fundamental no giro da economia dos Estados Unidos e, consequentemente, da economia global. Então, fica aí o adendo que envolve toda essa situação do nosso querido maluco alaranjado, que ele está destruindo a economia do próprio país, deportando em massa essas pessoas.